acabou de vazar no Supremo Tribunal Federal e a notícia é de deixar qualquer um de queixo caído. O gabinete do ministro André Mendonça simplesmente ignorou o recesso oficial lá do Judiciário deste mês de julho e montou um plantão de alerta máximo nos bastidores do poder. Conforme revelado em uma reportagem bombástica do portal ICL Notícias, a equipe técnica do ministro cancelou as férias para trabalhar em ritmo de urgência máxima. E o motivo desse movimento assustador é o pânico generalizado e o risco iminente de a Polícia Federal disparar novas operações de busca, apreensão e quebra de sigilo a qualquer momento. E os assessores estão trancados trabalhando em sigilo absoluto porque sabem que o recesso não vai blindar ninguém de novas medidas policiais surpresas nas próximas semanas. E a informação ela é forte e mexe diretamente com os rumos da política nacional. Mas por que essa correria aconteceu justamente agora? Para você entender o tamanho da gravidade desse plantão secreto, nós precisamos olhar para os alvos que estão na mira do gabinete. Segundo informações que foram detalhadas e divulgadas pelo portal de jornalismo O Globo, o ministro André Mendonça, ele determinou que a sua equipe fizesse um monitoramento diário e também minucioso de inquéritos que correm sob segredo de justiça. E o foco total dos trabalhos está voltado para crimes de colarinho branco e grandes fraudes financeiras de repercussão nacional. Mesmo estando longe de Brasília, o ministro continua despachando de forma totalmente eletrônica e cobrando os relatórios constantes dos seus assessores diretos. E o clima de tranquilidade que costuma tomar conta do tribunal no meio do ano foi completamente destruído por essa ordem de serviço emergencial. Então a equipe sabe que qualquer erro de análise pode custar muito caro no andamento desses processos inflamáveis. Mas qual é o principal escândalo que acabou causando esse pânico? O grande motivo que fez o gabinete do Supremo Tribunal Federal entrar em ponto de bala é o avanço rápido do caso Banco Master, conforme foi noticiado pela CNN Brasil. O ministro André Mendonça resolveu dedicar os dias de recesso para se debruçar sobre as pesadas investigações que estão envolvendo essa instituição financeira e também, é claro, o seu fundador, o Daniel Vorcaro. Então existem suspeitas gravíssimas de fraudes que estão sendo mapeadas de perto pelas autoridades de controle. Então o clima acabou esquentando de vez porque a Polícia Federal ela acumulou uma quantidade imensa, pessoal, imensa de provas nas últimas semanas e o gabinete do Mendonça precisa processar tudo isso para ele não ser pego de surpresa por novos desdobramentos. Então, o medo de que o esquema exploda de uma forma descontrolada fez com que os funcionários do STF adotassem uma postura de vigília constante. Mas esse caso tem um elo ainda mais perigoso que acaba envolvendo o cinema nacional. Essa movimentação urgente nos bastidores está ganhando contornos ainda mais dramáticos quando nós cruzamos com outro escândalo que está na boca do povo. De acordo com o portal ICL Notícia, as investigações sobre o Banco Master estão intimamente ligadas ao financiamento milionário do longa-metragem Dark Horse. A Polícia Federal ela está tentando fechar o cerco para descobrir se dinheiro de origem duvidosa foi injetado na produção dessa cinebiografia para camuflar outras operações ilegais. Sabendo que o tema acabou virando um verdadeiro campo de minas política, o gabinete de André Mendonça corre contra o tempo para analisar cada página do processo sigiloso. Os assessores estão trabalhando na checagem dos dados cruzados para entender a participação de cada empresário e operador financeiro envolvido nessa engrenagem. É um verdadeiro quebra-cabeça de alta voltagem jurídica e o rastro desse dinheiro foi parar muito, mas muito longe do nosso país. E agora o verdadeiro calcanhar de Aquiles que faz o gabinete trabalhar sem parar
acaba envolvendo diretamente o nome do Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O site de notícias BP Money acabou revelando que o processo está nas mãos de André Mendonça, apura-se as contribuições feitas pelo banqueiro Daniel Vorcaro no filme serviriam, na verdade, para bancar a estadia luxuosa do filho do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, a Polícia Federal, ela está investigando se os valores que chegam a 134 milhões de reais foram parar em um fundo financeiro sediado lá no Texas, onde o parlamentar acabou fixando sua residência recentemente. Para piorar a situação de quem está sendo investigado, os papéis estão mostrando que um advogado muito ligado à família Bolsonaro controla essa conta internacional. Diante desses dados, então, tão explosivos internacionais, a equipe do ministro sabe que o caso é uma bomba relógio que pode detonar a qualquer segundo. Então, por isso, ninguém teve direito a descanso. E é claro que existe também uma queda de braço silenciosa e muito tensa que está acontecendo entre os gabinetes do próprio Supremo Tribunal Federal. Conforme explicou a reportagem do portal BP Money, a defesa do senador Flávio Bolsonaro entrou com um pedido desesperado para que o André Mendonça assuma o controle total de todas as investigações do filme Dark Horse, retirando a parte das emendas parlamentares das mãos do ministro Flávio Dino. O clima no gabinete do Mendonça acabou ficando ainda mais pesado com essa petição, pois a equipe técnica precisa analisar o impacto jurídico de unificar ou não esses processos tão complexos no meio do recesso do judiciário. Enquanto o Flávio Dino adota uma postura implacável contra desvios de verbas públicas, a defesa está tentando centralizar tudo em um único lugar, na esperança de conseguir uma decisão mais branda. Então, essa disputa de bastidor aumentou a pressão sobre os assessores e o perigo de novas ordens judiciais é muito real. Mas o que realmente está tirando o sono de todos os servidores envolvidos nesse plantão de julho é o fator surpresa das autoridades policiais. O portal ICL Notícias acabou destacando que a Polícia Federal não interrompe suas linhas de investigação por causa do recesso dos ministros. Então, os delegados federais, eles continuam redigindo relatórios e eles podem protocolar pedidos urgentes de busca e apreensão no sistema eletrônico do tribunal a qualquer hora do dia ou até mesmo da noite. Então, se o gabinete estivesse totalmente vazio ou de férias, o atraso na análise dessas medidas poderia travar o andamento da justiça ou até mesmo vazar informações cruciais. Então, por isso, os assessores montaram uma escala rigorosa para monitorar as notificações do sistema a cada minuto. Então, o objetivo principal é dar respostas imediatas e evitar que o Supremo seja criticado por omissão ou até mesmo lentidão em casos de grande repercussão contra o colarinho branco. Então, pessoal, o resumo de toda essa história acaba mostrando que a temperatura política atingiu o nível máximo nos bastidores da nossa Corte Superior. O cancelamento das férias no gabinete de Mendonça, confirmado por canais sérios como a CNN Brasil e o Globo, está provando que o cerco contra as fraudes financeiras e os esquemas do filme Dark Horse está mais vivo do que nunca. Então, o recesso judicial acabou virando apenas uma formalidade no papel, pois a realidade é de trabalho duro e muita preocupação com o que a Polícia Federal pode descobrir nos próximos dias. Agora, a grande expectativa fica para o retorno oficial dos trabalhos em agosto, que promete ser um dos mais tensos dos últimos anos. Ó, galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante para nós. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha desse recesso, né? Desse período de recesso que o Mendonça vai trabalhar, a galera vai trabalhar. O que você acha? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.